Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos que estejam bem, renovados, ou que sejam renovados pela palavra do Senhor. Vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 45, no versículo 4 e 5, que diz assim a palavra do Senhor. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque haveis vendido-me para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Queridos, meditando nesta palavra, nós podemos alcançar um ensinamento para nossas vidas. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela não é uma caixinha de surpresa, né? Uma caixinha de promessa, onde nós só retiramos daqui coisas que vão alegrar, né, verdadeiramente o nosso corpo. Deus não nos chamou para falar aquilo que nós queremos ouvir. Deus nos chamou para falar aquilo que nós precisamos ouvir, para que assim possamos agradar a Ele em tudo. O texto que nós lemos aqui nos fala a respeito de José. Acredito que os irmãos, alguns já tenham conhecimento, né, da vida e da situação em que José passou. José, ainda jovem, diz a palavra do Senhor que ele era, dentre todos os filhos, o mais amado, porque ele era obediente, porque ele dizia para o pai: eis-me aqui, que o coração dele era um coração puro, era um coração que realmente perdoava. A palavra do Senhor diz que Deus deu ali 2 sonhos a José, e José fez saber aos seus irmãos, e depois Deus fez saber a seus pais. E seus irmãos, indignados com aqueles sonhos, seus irmãos não gostavam dele, e ali seus irmãos planejam matá-lo, planejam tirar a vida dele. Mas José foi preservado pelo Senhor. E José foi lançado em um poço profundo, seco, sem água, não tinha água para beber, não tinha nada. Ele ficou ali preso naquele poço, pedindo, implorando para que os seus irmãos o tirassem dali, mas seus irmãos não tiraram dali. Até que veio uma caravana de ismaelita, e seus irmãos, para se livrar dele de vez, venderam ele. E ele veio parar ali no Egito. E José passou muitos mal bocados ali no Egito. Sofreu ali com a mulher de Potifar, a tentação ali, né? No caso, ela tentou ele, mas ele deixou as suas roupas ali, e ali ele assinou uma sentença, humanamente falando, como se ele realmente houvesse feito aquela calúnia que aquela mulher tinha levantado contra ele. Também José passou ali uma injustiça, e por causa disso foi parar ali atrás das grades, e sofreu mais uma vez uma traição por parte de um copeiro, de um dos presos que estava ali para morrer, e ele revelou ali os sonhos, e ali aquele homem saiu, e antes dele sair, José pede a ele que intercedesse ali em favor dele, a Faraó, e aquele homem esqueceu dele, também o traiu. Nós vimos aqui que José, agora ele se revela aos seus irmãos. Se lermos todo o contexto do que nós estamos falando, vamos ver que houve ali, né, um renovar, houve ali uma providência do Senhor. Foi da parte do Senhor que tudo isso acontecesse, mas José precisava ter algo que Deus muito se agrada: um coração que perdoa. José perdoou ali
a Potifar, José perdoou ali aquela mulher, José perdoou aquele homem que era o copeiro, José perdoou certamente muitas outras afrontas, José perdoou. E José perdoou também aqueles que o colocaram naquela situação. Perdoou aqueles que tentaram matá-lo. Perdoou aqueles que o lançaram no poço, que o lançaram em uma situação difícil. Como outrora eu falei, o poço ele não tem lugar para a gente sair. O poço você tem que olhar para cima para sair. Mas quando você olha para cima, dependendo da distância do poço, da profundidade do poço, da dimensão deste poço, a angústia é muito grande, porque a pessoa se sente limitada e sem providência nenhuma. E diz a palavra que aquele poço era fundo e sem água, não tinha sustento. Certamente José pensou que iria morrer. Por muitas vezes José sofreu, por muitas vezes José foi perseguido pelos seus irmãos, e não só pelos seus irmãos, mas por outros também. Mas José perdoou seus irmãos. E o momento que nós lemos aqui foi quando José ele se revela a seus irmãos. Ele não aguenta de tanta alegria e ao mesmo tempo de ver o poder de Deus, e ele se revela aos seus irmãos, a ponto de as pessoas que estavam por lá de fora ouvirem o seu choro, a ponto de Faraó e o seu reino ouvir o seu choro. Ele chora e ele pede aos seus irmãos para que se reconciliasse com ele. Não era José que estava precisando de uma bênção, pois José era governador, José era o segundo ali no Egito, mas eles necessitavam de ser reconciliado com José. E José aí chama eles e fala para eles: não pese o teu coração por ter me vendido. José estava falando ali para eles que o perdoavam. Pergunta sobre o seu pai, abraça, chora, se reconcilia, traz aos seus irmãos a alegria. E o que nós podemos entender, amados, com isso? Hoje, a palavra do Senhor diz que no final do tempo, um irmão trairá outro irmão, né? Muitos iriam escandalizar o outro, entristecer o outro, entregar o outro. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai pela boca. Muitas vezes a gente fala coisas que não deve, entristece o irmão, jogando o irmão às vezes no poço sem querer, às vezes voluntariamente, às vezes sem querer. Mas não nos enganemos, tudo está diante de Deus. Deus, ele é o ser todo-poderoso. Como disse meu amado irmão, ele é dominador. Deus é dominador de todas as coisas. Tudo está diante de seus olhos. Não cai uma folha de uma árvore, nem o cabelo de nossa cabeça sem que o Senhor permita. Tudo está sob o seu controle. Mas o Senhor, ele deseja que nós venhamos ter um coração perdoador. Uma certa vez o discípulo Pedro, ele lhe pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? É difícil perdoar uma vez. Às vezes a pessoa faz algo para nós e nós remoemos aquilo quando o Senhor disse que nós temos que perdoar. E Pedro olha para Jesus e pergunta: Senhor, achando que muitas vezes, 7 vezes é muitas vezes. Imagina num dia uma pessoa pecar contra você, te entristecer, te afrontar 7 vezes num só dia. Jesus olha para ele e disse: não, Pedro, não 7 não, Pedro. Certamente Pedro falou assim: é muito mesmo, né? Mas o Senhor falou assim: é 70 vezes 7 no dia. Nós entendemos, amados, que o Senhor nosso Deus, ele nos perdoa muito mais do que isso. O simples fato, às vezes, de nós respirarmos, passa alguma coisa pela nossa mente e nós pecamos. Pecamos o dia todo
e todos os dias, em pensamentos, em sentimentos, em palavras, por deixar de fazer aquilo que Deus mandou, por fazer aquilo que Deus disse para não fazer, por entristecer o nosso irmão, mas o Senhor, Ele nos perdoa todo momento, né? O Senhor, Ele diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o que nós estamos vendo aí nos últimos dias, na verdade na humanidade, é a falta de perdão. É a falta de perdão no casal, quando se desentendem, e quando se desentendem por algum motivo, então ninguém fala palavras boas quando está no ardor da situação, ninguém fala palavras bonitas para outras, ou ninguém fala alguma coisa que vai confortar o coração. Mas se tiver uma divergência, né, como diz a palavra, Senhor, irai-vos, mas não pecai-vos. Não colocar o sol sobre a vossa ira. Então nós falamos coisas que acabam entristecendo o outro. Às vezes não é o nosso desejo, mas falamos, fazemos, e aquilo cria uma raiz de amargura. E quando tem uma raiz, é porque há uma planta acima dessa raiz. E às vezes, acima daquele sentimento, vem toda uma árvore, vem todos uns galhos, e que faz com que nós viemos a estar olhando para aquilo. E aquilo acaba frutificando, e aquele fruto é um fruto ruim, porque leva para a morte. O Senhor disse que aquele que nós perdoar, será perdoado. Se nós perdoarmos, seremos perdoados pelo Senhor. Mas se nós retivermos o perdão daquela pessoa, também Deus nos reterá o nosso perdão. O Senhor Jesus, ele faz uma parábola dizendo a respeito do devedor e do credor. Que este homem, que havia um homem, e ele devia muito, muito. E chegando a época de pagar, o seu credor chama ele para fazer as contas ali, para ele pagar. E ele começa a clamar porque ele não tinha condições de pagar o que ele devia. E ele começa a implorar e clama: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa a minha dívida. E ali o seu Senhor, aquele seu credor, ele se enche de íntima compaixão e perdoa as suas dívidas. E então, esse homem, saindo ainda, ele vê o seu conservo, que também lhe devia muito. E aí ele pega e chama o homem para acerto de conta. E aí o homem também não tinha como pagar. E ele pega e começa a pedir a esse homem, né, perdão, pede a ele que perdoe também a sua dívida. E ele não faz isso. Ele simplesmente pega e espanca ali aquele que devia. E ouvindo ali os empregados deste homem, desse credor, chama e fala: olha, aquele a quem tu perdoaste a dívida, fez ao contrário com os seus conservos, e o espancou, e o não perdoou a dívida, e antes fez com que aquele homem pagasse de uma forma ou de outra. Então, diz a palavra do Senhor que aquele credor chamou aquele homem que não perdoou o seu irmão. E aí chamou a ele e disse para ele: por que você fez isso? Eu não te perdoei? Por que você não deveria perdoar também o seu conservo? Por isso está aí, né, foi lançado ele nas trevas. É isso que o Senhor fala para nós. Nós precisamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, porque aquele primeiro servo, ele é nós. Aquele primeiro servo é nós, que devemos a Deus e não temos como pagar. Mas o sacrifício do Senhor Jesus, ele é poderoso para nos perdoar. Mas se nós não perdoarmos aquele que também nos tem ofendido, aqueles que nos devem, então de forma também o Senhor nos chamará, e também nós teremos nosso pecado retido, nosso perdão retido pelo Senhor. É necessário perdoar, meus amados. É necessário pedir perdão e é necessário perdoar. Aí nós, quando vemos a raiz de amargura, ela começa uma raiz. Alguns já fizeram essa experiência de plantar uma semente de feijão.
no algodão? Primeira coisa que sai é a raiz. A raiz começa a sair. E quando ela já está num tamanho bom, então o feijão começa a sair ali a sua flor, sua folha, na verdade, o caule começa a ser formado primeiro é a raiz. Assim também é o perdão, é a tristeza, é a raiz de amargura. Ela começa com a raiz. E se nós botarmos o sol, então o sol é aquilo que faz a fotossíntese, é aquilo que dá vida àquela raiz, àquela semente. E então, se a gente colocar o sol sobre a nossa ira, sobre a nossa indignação, sobre aquilo que aquela pessoa falou, ficarmos remoendo, mas se nós não formos aos pés do Senhor e falar, Senhor, me ajuda a perdoar. Perdoar não é esquecer, porque nós não somos máquina que é deletado, né? Não somos um computador que deletamos simplesmente. Quem tem esse poder é o nosso Deus, que lança para trás de nós, para trás dele, os nossos pecados. Mas nós somos carne e temos um adversário que sempre faz questão de nos lembrar que aquela pessoa nos entristeceu. Mas perdoar é lembrar que o Senhor, Ele nos perdoou. Nós precisamos perdoar. Que o Senhor nos amou, nós precisamos amar. Que o Senhor, apesar de ser Deus, não precisar, mas o Senhor nos perdoa e nós necessitamos perdoar. Há muitos casamentos e amizades, há muitas características, não só casamento, não só amizade, mas irmãos de igreja se desentendendo porque não perdoam. Uma arma muito forte na mão do inimigo é a falta de perdão, é a mágoa. A mágoa é tão terrível que cientificamente foi comprovado que quem tem mágoa morre de câncer. Ele é suscetível a morrer de câncer. Se os irmãos não acreditam em mim, pode pesquisar. Então, aqueles que conservam a mágoa em seu coração, que dizem, eu não vou perdoar isso, eu não vou perdoar aquilo, não, isso não. Já me fez tantas vezes, eu perdoei, tantas vezes me faz e eu perdoo. Mas o Senhor diz para a gente perdoar 70 vezes 7 num dia. Não é apenas num ano, nem no mês. E a gente não está perdoando uma vez. O Senhor deseja que nós sejamos igual a José. Cada dia, a palavra do Senhor não fala com quantos anos José sofreu depois que seus irmãos jogaram no poço. E o que José sofreu. Ela ressalta algumas coisas, mas o seu dia a dia, ela não fala, a palavra não fala, do seu dia a dia. Mas José certamente, por muitas vezes, se viu em situações difíceis. E lembrou, foi meus irmãos que me jogaram no poço. Foi os meus irmãos que me jogaram aqui. Mas, Senhor, perdoa-lhes. Como Jesus estava na cruz, sendo ali, já tinha sido afligido, já tinha sido caluniado, já tinha sido escarnecido, já tinham retirado as suas vestes, exposto todas a sua intimidade. Mas Jesus olha e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós precisamos ter esse coração. Não te engane se você não perdoar a ofensa que o teu irmão fez. Deus não vai te perdoar. É o Senhor que fala isso. Precisamos perdoar. Precisamos liberar este perdão. Se está difícil, então busque ao Senhor. Porque quem nos ajuda é o Senhor. É o Espírito Santo que quebranta o nosso coração, que amolece os nossos corações e que nos faz amar aquela pessoa, porque quando nós olhamos para aquela pessoa e vemos nós mesmos, porque nós também pecamos contra o Senhor, pecamos contra nossos irmãos e o Senhor nos perdoa. Então vamos perdoar, vamos fazer como José. José disse para seus irmãos, não pese o vosso coração, não entristeça o vosso coração, porque para que houvesse, para a conservação da vida, foi que Deus me enviou antes de vocês. Então, mas José ali, ele chora junto com seus irmãos, ele abraça seus irmãos, ele ali almoça, ele ali ceia com seus irmãos. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos pedir perdão. Não é fácil, meus amados, eu sei, não é difícil, não é fácil. O nosso eu, a nossa arrogância,
A nossa razão, muitas das vezes, fala muito mais forte e às vezes a gente diz, não, não vou perdoar. E é uma luta, é do espírito contra a carne. Mas nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer o nosso eu. Mesmo que esteja certo, peça perdão. Mesmo que você esteja certo, peça perdão. Porque quando você pede perdão, então você quebra ali um acontecimento que pode se dar, que é ali a fotossíntese, né, o sol sobre aquela situação, e ali o inimigo ele perde a força. Ali as trevas não podem habitar, porque o sol não vai incidir sobre aquela situação, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Às vezes nós precisamos trazer para nós o erro, como Esdras fez, Neemias fez. Ele disse, nós pecamos contra o Senhor. E na verdade, ele não havia pecado contra o Senhor. Ele nem estava ali em Jerusalém. Mas ele toma para si. Então, às vezes, é necessário nós tomar para si o nosso pedido de perdão ali, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se a palavra do Senhor diz que é importante que ele cresça e nós diminuamos, então nós precisamos nos diminuir e pedir perdão, porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Ainda que aquela pessoa ela não te perdoe, você precisa perdoar, que com o seu perdão Deus vai operando e você é que necessita pedir perdão. Se ele não te perdoar, aí já é problema dele com o Senhor. Mas se você perdoar, então a sua comunhão está garantida, a sua alegria está garantida, a sua aprovação diante de Deus está garantida. Deus colocou José onde colocou, que José tinha um coração diferente, um coração abençoado, um coração que perdoava, um coração que entendia o propósito de Deus, um coração que sabia que Deus era o seu Senhor, que Deus o havia colocado naquelas situações, mas para que fosse uma bênção. Então José não olhou para o pecado dos seus irmãos, mas olhou para o Senhor e foi vitorioso. Que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, que venhamos a vencer o nosso eu, venhamos a vencer verdadeiramente a nossa arrogância, a nossa prepotência, e venhamos a nos humilhar diante do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu também sou pecador, eu também peco contra Ti, me ajuda, Senhor, e certamente vai chegar a lugares altos como chegou José. Nós vamos chegar, porque se nós formos perdoados, então nós também alcançaremos a alegria de salvação. Se nós perdoarmos, então seremos perdoados. Amém? Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo.